Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa terça-feira. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, o Vasco que amanhã enfrenta a equipe do Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. A gente vai falar aqui sobre esse jogo, né, os relacionados para essa partida, a provável escalação do Vasco, que deve ter uma mudança ali no time titular. Também vamos falar sobre ingressos, porque tá dando uma polêmica danada, o Atlético Goianiense está dificultando, né, a vida do torcedor vascaíno lá em Goiânia para conseguir ingresso muito caro, a galera não consegue comprar meia entrada, você vai ver aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o clássico contra o Fluminense, confirmado no Newton Santos, e também vamos falar sobre a 777, que simplesmente foi despejada da sua sede lá nos Estados Unidos, hein? O negócio pro lado da 777 não tá bonito, não. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando do jogo de amanhã. O Vasco amanhã tem um duelo muito importante pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final contra a equipe do Atlético Goianiense. Vasco e Atlético Goianiense, na verdade, Atlético Goianiense e Vasco se enfrentam amanhã, o primeiro jogo lá na cidade de Goiás. E o Vasco divulgou a sua lista de relacionados, né? O Vasco divulgou a sua lista de relacionados para essa partida contra o Atlético de Goiás. E mais uma vez, Rossi e Praxedes não estão entre os relacionados. O atacante Serginho também não. Rossi, Serginho e Praxedes fora da lista de relacionados para essa partida, segundo jogo consecutivo, hein? É um indício que talvez esses jogadores não sejam mais utilizados aí pelo Vasco nessa temporada. Vamos aqui para a lista de relacionados do Gigante da Colina para esse jogo amanhã contra a equipe do Atlético de Goiás. Jogo que acontece 9h30 da noite, tá? 9h30 da noite lá no estádio Antônio Ascioli. O Vasco relacionou Adson, Alex Teixeira, Coutinho, David, Emerson Rodrigues, GB, Hugo Moura, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Lincoln, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Paier, Puma Rodrigues, Ryan, Rojas, Esforza, Souza, que inclusive é quem está na foto, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os relacionados, né, pelo Vasco para esse jogo aí contra a equipe do Atlético de Goiás. O Vasco que viajou nessa terça-feira para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã, e a equipe de Rafael Paiva terá a volta do atacante Adson, né, que foi poupado no último domingo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O atacante deve ser titular na partida contra o Atlético de Goiás. Uma outra dúvida na equipe do Vasco era se o zagueiro Maicon viajaria para esse duelo da Copa do Brasil, mas ele está confirmado, né? Apesar da pancada que ele sofreu na partida contra o Grêmio, na ocasião ele acabou sendo substituído no segundo tempo com dores na perna, mas de toda forma Maicon viajou e está confirmado, né, para essa partida. Caso aconteça alguma coisa que o Maicon não jogue, a tendência é o Rojas, né, ser o seu substituto. Com isso, a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético de Goiás é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, na frente Adson, David e Verrete. Esse deve ser o time do Vasco para o jogo de amanhã, ida na Copa do Brasil, 9h30 no estádio Antônio Ascioli. Lembrando que a partida de volta será na próxima terça-feira em São Januário. Bom, falamos aqui de Vasco e Atlético Goianiense, mas vou ter que falar agora de uma coisa extra-campo, né, relacionada a Vasco e Atlético Goianiense, porque a direção, né, do Atlético Goianiense está dificultando muito a vida do torcedor vascaíno, né, que simplesmente não consegue comprar o ingresso de meia entrada, que é, enfim, um direito, né,
do torcedor vascaíno. E a direção do Atlético Goianiense também elevou muito o preço dos ingressos, né? Colocou ingresso a R$300 para essa partida, a meia 150. 150 já é um valor muito caro, né, para futebol. É muito dinheiro para o ingresso de futebol. E o torcedor vascaíno simplesmente não está conseguindo comprar meia entrada, o que está deixando todo mundo revoltado. Os companheiros do canal Mário Coelho Vasco estiveram hoje pela manhã lá na bilheteria, né, onde está acontecendo a venda de ingressos. Eu vou colocar aqui o vídeo gravado por eles. Confira só. Rapaziada, aqui é o seguinte, tá? O torcedor do Vasco está tendo dificuldade aqui para comprar ingresso. Eles estão relatando aqui para mim que abriram 10 ingressos de meia, venderam e agora já estão esgotados os ingressos. Então, uma pequena confusão aqui. Tentei na madrugada, tentei hoje comprar, né? Aí o mesmo falou, nem no Guns. O que está acontecendo aí, amigão? Nós chegamos na fila aqui, só um minuto. Nós chegamos na fila aqui, não tinha 10 pessoas na fila. Aí abriu a portinha aqui, não atendeu 10 pessoas, disse que acabou as meias. Não tem mais meia pro Vasco. Qual é o valor? E ontem pelo site eles colocaram, abriu os ingressos, né? Assim que deu 20 horas que eles soltaram os ingressos, não durou 6 minutos. E agora tá 345 pelo site. 345, isso. Pessoalmente 300. A gente chegou aqui 8h30 na hora que abriu a bilheteria. Acho que eles não venderam 20 ingressos. E estão falando que acabou a meia. 40, quanto que é de 3.200 ingressos? 40%, dá 1.200. Essas pessoas não compraram, não conseguiram comprar ingressos. Tá aí, rapaziada, ó. Infelizmente, o torcedor do Vasco com situação difícil aqui na bilheteria dos visitantes. Revoltante, né? Uma pena que o Atlético Goianiense tenha se comportado dessa forma no jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense foi bastante solícito ali com o Vasco, até liberou mais ingressos do que deveria para a torcida do Vasco, mas acabou tendo uma reação muito ruim da torcida do Atlético, né, contra a diretoria. Aí acho que nesse jogo a diretoria, para, enfim, meio que recuperar o prestígio com os torcedores do Dragão, acabou dificultando aí a vida do torcedor vascaíno. Uma pena, né? Não precisava disso. Bom, duas aqui para encerrar o nosso vídeo. Primeiro, clássico Vasco-Fluminense confirmado no estádio Newton Santos. A CBF confirmou o jogo Vasco-Fluminense no estádio Newton Santos, conhecido aqui como Engenhão. O jogo vai acontecer no sábado, dia 10 de agosto, 9h30 da noite. Confirmado no Engenhão, sábado, 9h30 da noite, Vasco e Fluminense. Para encerrar, falaremos de 777 e é mais uma bomba, hein, sobre a 777. A 777 está sendo simplesmente despejada do seu escritório em Miami. Isso mesmo, despejada do seu escritório em Miami porque não estão pagando o aluguel, né? O aluguel ali na casa dos $144 mil não está sendo pago aí pela 777, que está sendo despejada. A empresa realmente acabou, né? Faliu. Que bom que o Pedrinho conseguiu na justiça tirar o Vasco das mãos da 777, senão o fim seria tenebroso, né? Nem o aluguel os caras estão conseguindo pagar, imagina cuidar de futebol. É isso, meus queridos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!